Olá, alunos do sexto ano, professor Esquilace, tudo bem? Essa daqui é o texto do material que vai do dia 5 de julho a 16 de julho, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui, né? Nós vamos ler o texto juntos, né? Esse texto aqui é sobre explorando o planeta Terra, e aí vocês vão poder ler o texto com calma, nós vamos ler juntos, e aí lá no final tem as atividades que vocês vão poder responder tranquilamente. A partir do momento que você leu o texto, entendeu o texto, tá? Para refletir sobre o texto e poder finalmente responder as atividades. E respondendo as atividades no caderno, você vai tirar foto, né? Tira foto com o celular e envia para o e-mail, ou o e-mail que está aqui, né? O meu e-mail, ou você envia lá no Google Sala de Aula, que já tem um lugarzinho certinho onde essa atividade está colocada. Você anexa essa imagem lá e aí eu tenho controle de que você fez a atividade, tá bom? Se você não tem acesso ao GSA, só ao vídeo, então você faz no caderno e deixa lá. Tudo bem? Se possível, me manda um e-mail dizendo que você assistiu o vídeo, porque eu tenho, como é pouca gente que está assistindo, aí eu tenho controle de quem está vendo os meus vídeos lá no YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos para a leitura. Escavando a superfície do planeta. Então vamos lá. Usando ferramentas simples como uma pá de jardinagem, quanto de profundidade do solo, nós conseguimos cavar no quintal de casa, em um parque, na praia ou mesmo na escola. A gente consegue isso. E para construir as fundações de um prédio, para construir um prédio você tem que ter uma fundação forte, senão ele cai. Quantos metros abaixo do nível do solo precisam ser escavados? Então a gente acaba escavando essa superfície do planeta. Então vamos ver o que já foi feito sobre isso. Com o objetivo de estudar a crosta terrestre, que é a camada superficial do nosso planeta, a perfuração mais profunda já realizada é conhecida como Poço Superprofundo de Kola. A Península de Kola localiza-se no extremo norte da Rússia, na fronteira com a Finlândia. As perfurações em Kola começaram na década de 70 e tinham como objetivo chegar a 15 mil metros abaixo do solo. Em 1994, ou seja, 24 anos depois, entretanto, o projeto foi abandonado quando o poço atingiu 12.262 metros. E a perfuração tornou-se inviável, quer dizer, não dava para fazer mais, devido às altas temperaturas nessa profundidade, cerca de 180 graus Celsius, pois as brocas poderiam derreter. Para você ter uma ideia e comparar as medidas, o Monte Everest, que é a montanha mais alta do planeta Terra, o pico dela tem aproximadamente 8.900 metros acima do nível do mar. Lembrando que a gente tem a praia, quando a gente está na praia, a gente está no que a gente chama de nível do mar. Essa é uma referência, tanto para cima como para baixo. Então, no caso aí, é 12.262 metros de profundidade abaixo do nível do mar. Tá? Então, o Everest tem cerca de 8.900 metros acima do nível do mar. Já as Fossas Marianas, que é o local mais profundo dos oceanos, com cerca de 11 mil metros de profundidade. Então, uma expedição tripulada com 2 mergulhadores atingiu, em 1960, aproximadamente 10.900 metros de profundidade nessa localidade, as Fossas das Marianas. E o asteroide que caiu sobre a Terra há cerca de 65 milhões de anos, causando a extinção dos dinossauros, tinha cerca de 15 mil metros de diâmetro. Então nós temos aqui, isso é só para você ter uma ideia dos tamanhos, tá? Ó, nós temos aqui um desenho mostrando a altitude do Monte Everest, aqui com 8,9 mil quilômetros de 8,9 quilômetros, não é mil não, 8,9 quilômetros de altura, quer dizer, quase 9 quilômetros de altura tem o Everest.
O poço de Kola, 12,3 quilômetros de profundidade. E as Fossas Marianas, que é o lugar mais profundo dos oceanos, 11 quilômetros de profundidade. E o asteroide, que causou a extinção dos dinossauros, que fica ali na região do Golfo do México, tem 15 quilômetros de diâmetro, tá? Então, isso aqui nós temos as representações dos extremos do planeta Terra, o Monte Everest e as Fossas das Marianas. Então, no detalhe, está visto um batiscafo, que é tipo de um submarino, né, o batiscafo Trieste, que foi utilizado na investigação oceanográfica da Fossa das Marianas em 1960, tá? Quando eles chegaram lá a 12 não, quanto foi? Cadê o texto? 10.900 metros. Não foi nem 11 mil, ficou faltando um pouco, tá? Continuando. Medindo o tamanho da Terra. Qual é a distância entre a superfície da Terra e o seu núcleo? O que é o seu núcleo? O meio da Terra, lá no centro. É isso aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é a Terra e aqui é o centro, tá? Aqui é o centro da Terra, lá no meio. Então, qual que é a distância entre a superfície da Terra e o seu núcleo? Segundo registros históricos, há mais de 2.000 anos, Eratóstenes foi o primeiro a ser capaz de estimar o diâmetro da Terra usando cálculos matemáticos. Ele chegou à conclusão de que a Terra teria 12.494 quilômetros de diâmetro. Hoje, com modernos e sofisticados sistemas de medidas, mostram que Eratóstenes errou sua estimativa de diâmetro terrestre em apenas 246 quilômetros. Por que isso é impressionante? Porque ele viu isso há mais de 2.000 anos atrás. Ele não tinha equipamento para fazer essa medição, ele não tinha equipamento, não existia toda essa tecnologia de hoje. E o cara errou só 246 quilômetros, ou seja, o cara era gênio, né? Os caras, sem esse monte de equipamento, os caras tinham essa capacidade incrível. Na época eles eram os pensadores, tudo que eles viam, eles pensavam a respeito, eles não tinham equipamento para comprovar. E depois algumas coisas foram comprovadas, como é o caso dele, e outras foi visto que não era bem assim, mas serviu de base para as descobertas que vieram depois, tá? Então vamos lá ver como é que o Eratóstenes chegou nessa conclusão, a ideia de Eratóstenes. Na época em que Eratóstenes viveu, a hipótese de que planeta Terra é aproximadamente uma esfera já era aceita. Dessa forma, ele pensou que poderia medir o tamanho aproximado do nosso planeta se usasse cálculos para medir essa circunferência. Quer dizer, há 2.000 anos atrás, o Eratóstenes já sabia que a Terra era redonda. E ainda tem gente hoje que acha que a Terra é plana. Isso é assustador, né? Quem ainda acha isso. Então, Eratóstenes, ele imaginou a Terra cortada ao meio e dividida em setores iguais, que nem o desenho embaixo aí. Ele sabia que uma circunferência tem 360 graus. Então, se descobrisse o ângulo de um desses setores, a gente poderia dividir 360 por esse ângulo e encontrar o número de setores iguais da circunferência que representa o planeta Terra. Então, ele determinou que um desses setores teria a borda exterior, ou seja, o comprimento do arco, né, que nem a gente está vendo aqui, ó, a parte superior, lembrando como se representaria o nosso planeta, o exterior, o comprimento do arco, tá? Indo da cidade de Alexandria, que tinha uma das maiores bibliotecas que o mundo já viu, até Siena, que eram 2 cidades no Egito. Ele teria de calcular a distância entre Alexandria e Siena e medir o ângulo central do setor que as 2 cidades formavam, como no desenho. 2 desafios precisavam ser superados. Primeiro, era necessário descobrir o ângulo. Depois, descobrir o comprimento do arco, ou seja, a distância entre Alexandria e Siena. Para o primeiro desafio, Eratóstenes imaginou que poderia usar o Sol. Ele sabia que no dia 21 de junho, exatamente ao meio-dia, o Sol brilharia direto dentro de um poço em Siena.
e iluminaria seu fundo, sem que nenhuma sombra fosse projetada em suas paredes. Na mesma hora, em Alexandria, o Sol incidiria sobre uma vara, um gnômon astronômico, e uma sombra seria projetada dela. Ele sabia que o ângulo formado pela luz solar incidente sobre Alexandria seria o mesmo que o setor estaria formando no centro da Terra. Então, naquele dia, Eratóstenes mediu um ângulo de 7,2 graus em Alexandria, representado pela letra grega ômega, na figura da página seguinte, aqui, né, ômega, aqui está ômega, a letra ômega, e aqui estaria Alexandria. Depois ele dividiu 360 por 7,2 e obteve o valor de 50, que seria o número de setores de circunferência à Terra. Isso significava dizer que, multiplicando a distância entre Alexandria e Siena por 50, ele descobriria o comprimento da circunferência da Terra. Para o segundo desafio, Eratóstenes contou com a ajuda do rei Ptolomeu III, que emprestou a ele o serviço de betamistas, que era uma pessoa treinada para caminhar com passos sempre do mesmo tamanho. Então, naquela época, não tinha régua, não tinha trena, então era medido na base de passos. Então, tinham pessoas que tinham sempre o mesmo passo. Então, isso lhe possibilitaria medir com certa precisão a distância entre Alexandria e Siena. Com o apoio do rei e os conhecimentos dos betamistas, Eratóstenes descobriu que a distância entre as cidades correspondia ao tamanho de 5.000 estádios gregos de jogos esportivos, e concluiu que o comprimento da circunferência da Terra era equivalente a 39.250 quilômetros e, portanto, seu diâmetro media cerca de 12.294 quilômetros. Então, nós temos aqui a representação do experimento de Eratóstenes. As setas brancas indicam os raios solares. A letra S indica a cidade de Siena. A letra A cidade de Alexandria. Né? E D é a distância medida pelos betamistas, eu falei errado até agora, bematistas, que correspondia a 5.000 estádios gregos de jogos esportivos. Então, o ângulo representado pela letra ômega, está aqui, o raio do Sol, né? E essa linha amarela, né? O ângulo representado pela letra grega ômega foi medido para Eratóstenes e vale 7,2 graus. Usando seus conhecimentos de geometria, Eratóstenes sabia que esse ângulo seria o mesmo que o setor estaria formando no centro da Terra. Né? Perfeito, isso daí tem que saber geometria, o cara era bom, o cara sabia. Né? Então, comparando-se cerca de 12 quilômetros abaixo do solo que fomos capazes de explorar até agora, com cerca de 12.000 quilômetros de diâmetro do planeta, podemos concluir, equivocadamente, que não temos muita informação sobre o interior da Terra. Então, como os modelos científicos do planeta foram construídos? Com base em quais evidências podemos saber o que há no interior do planeta? Então, vamos lá. Vamos ver a estrutura interna do nosso planeta. Ondas, sejam elas de luz, de som ou sísmicas, têm uma propriedade. Elas são capazes de se propagar em materiais. E mais do que isso, se propagam em diferentes materiais com velocidades diferentes. Com a mudança da velocidade, muda também a direção da onda, propriedade que a gente conhece como refração. Na unidade 7 que você estudou que a luz se propaga no ar mais rápido que na água. E, como consequência, ao mudar de meio material, ela muda de direção. Bom, isso a gente não chegou a ver, né? Mas, seguindo o que a Secretaria de Educação determinou, ficou faltando essa unidade 7, mas é uma informação para vocês entenderem o que é refração. Então, as ondas de choque... e só para saber, o que é onda sísmica? É uma onda que se propaga através do planeta Terra, geralmente como consequência de um sismo ou devido a uma explosão. Então, sismo é um tremor
quando eu tenho um terremoto, eu diz, teve um abalo sísmico, houve um terremoto em algum lugar do planeta, tá? Então, as ondas de choque associadas a esses movimentos que são naturais e que ocorrem lá no interior do nosso planeta e que, eventualmente, podem ser percebidos por nós como tremores de terra, podem ser captadas, ampliadas e registradas por equipamentos chamados de sismógrafo. Como você vê aí embaixo, você vê um especialista analisando ondas sísmicas captadas por um sismógrafo do Centro de Vulcanologia e Mitigação de Riscos Geológicos, em Pasuruan, na Indonésia, em 2017. Lá eles têm que ter todo esse cuidado por uma questão, como a Indonésia tem muitas milhares de ilhas, eles têm uma preocupação muito grande sobre esses abalos que podem causar tsunamis, então eles têm que estar constantemente controlando isso. Bom, ao se propagarem diferentes materiais, as ondas sofrem refração, como no experimento do lápis no copo com água, ou podem retornar para o local de origem. Então, o que nós temos aqui? Um copo com água e você põe o lápis. Quando uma onda, como no caso a luz, que também é uma onda, passa por um meio material para outro, como do ar para a água, a sua velocidade muda. Em consequência, há um desvio na sua direção, chamada refração. Podemos ver isso quando olhamos para o lápis dentro de um copo e com água, e ele parece quebrado. Não está quebrado, porque a parte de cima, você está vendo o lápis através do ar, e a parte de baixo você está vendo através da água. Então, são meios diferentes. E isso tem efeitos diferentes na luz, tá? Por isso que dá essa diferença. Onde que eu estava aqui? Isso. Estudando a velocidade das ondas e como elas são refratadas, especialistas podem inferir assim, ter uma ideia sobre a ocorrência de diferentes materiais e da disposição no interior da Terra com mais precisão. Sismógrafos espalhados pelo planeta todo captam as ondas provenientes do interior da Terra e, a partir das análises feitas, eles calculam a velocidade das ondas e supõem quais materiais eles tiveram que atravessar até chegar ao equipamento. Foi em 1906 que o britânico Richard Oden recolheu todas as informações obtidas de sismógrafos até então e teve a primeira evidência sobre o interior da Terra. A partir desse momento, várias análises foram feitas e com elas foi possível construir um modelo das camadas que estruturam o planeta Terra. Então, as evidências que nos permitiram construir esse modelo, né, o modelo que a gente acredita que seja, porque a gente não consegue observar, né, possibilitam, então, esse modelo aqui que a gente construiu, possibilita as seguintes conclusões. A Terra tem um formato praticamente esférico, ela apresenta um achatamento nos polos, então no Polo Sul e no Polo Norte é mais achatado, lembrando mais uma laranja. E tem aproximadamente 6.370 quilômetros de raio, ou seja, da distância do centro até a superfície. E a estrutura interna do planeta Terra ele pode ser dividida em 3 camadas de composição e propriedades bem diferentes: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Então, aqui ele tem a estrutura interna da Terra, o planeta cortado, né, tirou essa fatia aqui, para você ver. Então, a primeira camada, gente, pensa num ovo cozido. É a melhor maneira de você entender o planeta. Você põe o ovo na água, cozinha ele, aí depois de um tempo você tira e corta ele, sem tirar a casca. Por quê? Porque a casca do ovo vai representar a crosta terrestre. A parte branca do ovo vai representar o manto. E a parte amarela ou laranja, que é a gema, vai representar o núcleo. Tá? Então, nós temos aqui, ó, o oceano está na crosta oceânica e o manto, né? E lá no meio o núcleo. Então nós temos uma representação aqui do lado do modelo da estrutura interna do planeta Terra. As camadas internas da Terra não apresentam uma separação exata entre uma região e outra. As espessuras representadas são as médias que são registradas. Tá? Então, a superfície terrestre teria aproximadamente
como a gente vai ler, 35 quilômetros de espessura, o manto 2.900 e o núcleo cerca de 3.500 quilômetros. Então vamos ler um pouco mais sobre essas três camadas. A crosta terrestre é a camada rochosa mais externa que se estende por todo o planeta e apresenta uma parte continental e uma parte oceânica, ou seja, com parte continental onde estão os países e a parte oceânica onde estão os oceanos, Atlântico, Pacífico, Índico e os outros. Então, a crosta continental ela possui uma espessura média de 35 quilômetros, mas pode ter até 70 quilômetros nas áreas das cordilheiras. A crosta oceânica tem uma espessura média de 10 quilômetros e forma o fundo dos oceanos e algumas ilhas vulcânicas. O manto, que aqui em cima está representado na cor laranja, ele fica logo abaixo da crosta terrestre, apresenta uma espessura média de 2.900 quilômetros. Ele é formado por rochas sólidas próximas à crosta, as quais se deformam e adquirem consistência pastosa em regiões mais profundas, onde são submetidas a temperaturas e a pressões elevadas. Então, por isso que quando a gente falou lá que eles pararam de perfurar, quando eles chegaram a 12.000 metros de profundidade, a temperatura é de 180 graus, porque quanto mais você desce, mais quente fica, né? Quanto mais próximo do núcleo, mais quente fica. E o núcleo, que está aqui em amarelo, e esse amarelo clarinho aqui, ele está situado abaixo do manto e é constituído principalmente por ferro. Estima-se que a temperatura nessa camada ultrapasse 4.000 graus Celsius. E ele pode ser dividido em núcleo externo, que ele é composto por materiais no estado líquido, que se encontra entre 2.900 a 5.150 km de profundidade. E o núcleo interno, que está no meio de tudo. Tá? Cadê isso? Que ele é composto de material no estado sólido, que se estende aproximadamente de 5.150 km até o centro do planeta, que é 6.370 km. Então, ali dentro é uma pressão muito grande. Então, devido a essa enorme pressão que as outras camadas exercem sobre ele, o núcleo interno, apesar de ser extremamente quente, ele permanece no estado sólido, como eu disse, mesmo em temperaturas elevadas. Certo? Agora, se vocês quiserem, ó, já deu 22 minutos. Se vocês quiserem, vocês podem descansar um pouquinho, porque agora nós vamos falar sobre outras 3 partes que formam o planeta, só que na parte de fora. Tá? Vamos dar só uma pausa, então. Então, vamos lá. Para mim aqui, eu parei, eu dei o pause, fui lá, bebi água, tudo, né? E aí estou voltando. Você tem que dar o pause aí também, faz o que você tem que fazer, e aí depois dá o play, tá? Porque senão parece que a aula é contínua. Então, vamos lá. A litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. A litosfera, primeiro, podemos estudar o planeta Terra dividindo em 3 partes, litosfera, hidrosfera e atmosfera. A gente viu a parte interna, agora nós vamos ver a parte externa do nosso planeta. Então, a parte superior do manto, juntamente com a crosta terrestre, forma a litosfera. Ela tem uma espessura que varia de 65 a 120 quilômetros. Constitui a superfície rígida do planeta, está dividida em diversas partes, umas maiores, outras menores, chamadas de placas litosféricas. Tá aí uma imagem das placas litosféricas do nosso planeta. Então, no mapa, as linhas vermelhas elas mostram a divisão entre as placas litosféricas de maior extensão. Elas estão apoiadas em um material fluido, né, meio líquido, assim, pastoso, e por isso elas se movimentam bastante lentamente. Em algumas ocasiões, esses movimentos podem ser sentidos por nós, por exemplo, durante os terremotos. Então, as setas elas indicam o sentido em que as placas se movimentam. Então, abaixo da litosfera encontra-se a astenosfera, que é mais quente e menos rígida que a litosfera, que é onde está o magma. A astenosfera vai da base da litosfera até 700 km de profundidade. As placas litosféricas podem se movimentar sobre a atmosfera, compondo ao longo de milhões de anos algumas das formas de relevo que conhecemos, como a Cordilheira dos Andes.
A Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia de montanhas que se estende por boa parte da América do Sul, a gente não vê porque fica lá do outro lado, né? O Brasil está voltado para o Oceano Atlântico e a Cordilheira dos Andes ela está mais voltada, né, para o Oceano Pacífico, aí é lá no Chile, né, Equador, os países que estão voltados lá para o Oceano Pacífico. A gente não vê as cordilheiras aqui do Brasil. Tá? Então, as Cordilheiras dos Andes, por exemplo, foi formada quando a placa de Nazca colidiu com a placa sul-americana. Então, nós temos aqui, ó, a placa de Nazca, todo esse pedação que colidiu com a placa sul-americana. Então, provocou elevação. Como eu disse, fica desse lado aqui a Cordilheira dos Andes. Tá? A atmosfera. A atmosfera terrestre é a camada de ar, água e material particulado, como poeira, poluentes e grãos de pólen, que envolve o planeta e se estende por muitos quilômetros acima da superfície terrestre. O ar que envolve a Terra é uma mistura de gases, cujos componentes mais abundantes são o gás nitrogênio e o gás oxigênio, que representam 78% e 21% dela, respectivamente. Ou seja, o que é respectivamente? No caso, falou primeiro do gás nitrogênio, então é o 78%. Depois falou do gás oxigênio, que aí é 21%. É isso que significa, respectivamente, quando eu uso essa palavra. Então, o gás nitrogênio ele é transformado em outros compostos por bactérias do solo e constitui um nutriente essencial para as plantas e para toda a cadeia alimentar. Já o gás oxigênio ele é essencial para a respiração da maioria dos seres vivos. E além desses gases, há uma pequena fração de outros gases, como o gás carbônico, relacionado com a fotossíntese, processo pelo qual seres autótrofos, aqueles que produzem seu próprio alimento, né, e com o efeito estufa. Então, nós temos aqui uma imagem lindíssima, né? A atmosfera terrestre apresenta a composição única entre os planetas do Sistema Solar. Sua coloração é resultado da dispersão da luz solar na camada gasosa. Note que sua espessura é relativamente fina e que não há limite definido com o meio interplanetário. E ao fundo nós temos a Lua. Né? Essa aqui é uma imagem obtida da Estação Espacial Internacional em 2012. Então, ó, olha aqui em azulzinho aqui a atmosfera, e aqui é o planeta, né? Então aqui é a divisão entre o espaço e a nossa atmosfera. Então a atmosfera terrestre ela reúne condições para a manutenção da vida, uma vez que protege os seres vivos contra a radiação nociva do Sol, mantém o planeta aquecido pela retenção do calor e reduz a diferença de temperatura entre o dia e a noite. Ela é um sistema dinâmico, ou seja, modifica-se continuamente. Sua composição variou ao longo da história da Terra. Sua temperatura se modificou e seus gases se movimentam. Sua temperatura se modifica e seus gases se movimentam. E o ar em movimento forma correntes que têm papel importante nas características do clima, nas características climáticas relacionadas à formação e à manutenção dos ecossistemas. E finalizando a última, a hidrosfera. A hidrosfera ela é formada por toda a água existente no planeta, ou seja, pelas águas oceânicas e continentais, incluindo os depósitos subterrâneos e a água presente na atmosfera. A hidrosfera influencia a distribuição do espaço geográfico do mundo. Diversas civilizações se desenvolveram às margens dos corpos d'água, como rios, lagos ou oceânios, o que se deve às diversas possibilidades de recursos oferecidos nesses lugares. A presença de um corpo d'água possibilita o desenvolvimento da agricultura, da pesca e da navegação. A água também é um recurso essencial para a hidratação do corpo, para o preparo dos alimentos e para o conjunto de hábitos e práticas de saúde e bem-estar relacionados à higiene e à limpeza. A água na Terra está em constante movimento por meio de um processo que a gente chama de ciclo da água. Nele, os raios solares aquecem a água presente na superfície terrestre, que evapora, condensando-se e formando as nuvens, que elas se precipitam e dão origem então a chuvas. A água da chuva ela pode escorrer pela superfície terrestre, infiltrando-se no solo ou agrupar-se em diferentes corpos d'água,
sendo, em todos os casos, utilizada pelos seres vivos. Bem, então ali nós temos várias imagens. Ó. Há diversos tipos de depósito de água, como os rios, as nascentes, os glaciares, os mares e as lagoas. Eu estou lendo aqui embaixo. Né? Nós temos ali, no item A, um rio, né? Deixa a imagem isso, em uma vista aérea do rio Moa, que fica no Parque Nacional da Serra do Divisor, Cruzeiro do Sul, lá no Acre, uma foto de 2017. Na foto B, nós temos a nascente do rio Araguaia Mineiros, em Goiás, de uma foto de 2014. Em C, nós temos o glaciar Perito Moreno, que fica no Parque Nacional Los Glaciares, em Santa Cruz da Argentina, foto de 2015. A imagem D é a Praia do Arpoador, em Ipanema, que fica no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né, em 2016 a foto. E o E é a vista aérea da Lagoa de Jansen, em São Luís do Maranhão, em 1917. Então, estima-se que a quantidade total de água no planeta, somando todos os seus reservatórios, tanto de água salgada quanto da água doce, seja de 1,5 bilhão de quilômetros cúbicos. Cada quilômetro cúbico corresponde a 1 trilhão de litros, ou seja, muita água, tá? Então, tá aqui, ó. O texto foi longo, a atividade é curtinha, mas tenta fazer, não tem problema, porque na próxima semana eu vou fazer a correção dessa atividade. E aí, qualquer dúvida, vocês tiram na correção ou me manda pergunta por e-mail para tirar a dúvida. Tá? Mas vão com calma, o texto é longo, o vídeo ficou longo, mas você pode ver quantas vezes você quiser, tá bom? Então, um abraço, gente, até mais.